Olá! Tudo bem com vocês? Muito bem! Vamos lá então para uma aulinha nossa aí de Física 2, lá na página 561, referente às aulas 17 e 18, que vai falar sobre o trabalho da força elétrica e daí, claro, a gente vai ter que resgatar alguns conceitos de potencial elétrico, energia potencial, para poder falar disso aí, tudo bem? Então vamos lá, essencialmente, né? O que seria o trabalho da força elétrica? Bom, para se falar em trabalho da força elétrica, nós temos a seguinte situação. Imagine um corpo carregado com uma certa quantidade de carga elétrica que vai criar à sua volta um campo elétrico, que a gente já viu, tá? Se eu chegar aqui e colocar uma carga, como a gente chama lá, tipo uma carga de prova, vai acontecer aqui, por ação dessa combinação de sinais iguais, a ação de uma força de repulsão. Essa força de repulsão vai mover essa carga elétrica desse ponto até um outro ponto qualquer, certo? Então, isso quer dizer que essa carga elétrica, por ação dessa força, vai sofrer um deslocamento. Se por ação dessa força ela vai sofrer um deslocamento, significa então que temos aí um trabalho realizado por essa força elétrica. Mas que nós iremos abordar de outras formas que não especificamente a força vezes o deslocamento, visto que para partículas elétricas fica um pouquinho mais difícil de falar em valores exatos de deslocamento e tal, e muito mais, digamos, observável as mudanças de potencial que assim vão acontecer então, tá? Em relação a essa carga, que normalmente a gente chama de carga geradora, vai haver nesse ponto que eu vou chamar de ponto A e nesse ponto que eu vou chamar de ponto B, potenciais distintos, diferentes um do outro que a gente já viu, tá? Sendo o potencial A especificamente definido assim, né? Não sei se lembram, por uma distância que eu vou chamar aqui de distância A. Entenda como distância a distância até o ponto A. Tudo bem? Temos também que lá no ponto B, cuja distância é outra, que eu vou chamar de distância B, vai haver um outro potencial, que eu vou chamar de potencial B. Tá aqui K, Q sobre D. Tudo bem? Lembrando que potencial pode ser positivo, pode ser negativo, por isso a gente não coloca a barra na carga aqui, porque se for negativo é assim que vai para a nossa definição, tudo bem? E aí então, gente, a gente vai acabar definindo o trabalho de uma vez por todas como algo assim. Para que haja trabalho da força elétrica, deverá essa força mover uma carga elétrica de um potencial até outro potencial. E assim fica o valor desse trabalho. A carga elétrica que foi movida entre um ponto e outro, um potencial e outro. Assim chamado por nós, UAB, uma diferença de potencial, né? Então esse UAB é a diferença de potencial entre A e B, beleza? Lembrando que isso, a diferença de potencial entre A e B, é diferente disso aqui, ó. Né? Diferente da conta se for diferença de potencial BA. Aqui seria potencial A menos B, que é diferente daqui, que é o potencial B menos A. Diferente no sinal, né? Vai inverter a ordem, vai inverter o sinal. E o sinal é importante para fins de trabalho, você sabe disso.
né, ele define de que forma que a força está atuando. Se a favor ou se contra o movimento que está ocorrendo por ação dessa ocorrência de trabalho. Tudo bem, galera? Tá? Então é assim que a gente vai definir o trabalho da força elétrica. Uma das formas, na verdade. Que a gente já vai falar de outra aí também, que é, né, a gente até já comentou, mas só para aproveitar que o assunto é trabalho, então vamos rever com todo cuidado aí para poder ter as suas informações bem completinhas, tá? Então, o trabalho da força elétrica, a quantidade de carga que foi movida vezes a diferença de potencial para a qual ela se moveu. Lembrando que essa diferença potencial é sempre assim, ó, potencial de saída primeiro menos o potencial de chegada. Então não é final menos inicial, tá? É inicial menos final. Tudo bem? Então, beleza, tá aí. Bom, essa definição aí do nosso valor de trabalho pode ser calculada também de uma outra forma, que é a seguinte, tá? Tava procurando apagador aqui, né? Então vamos lá. Essa definição de trabalho também pode vir assim, tá? Eu vou aqui liberar um espacinho. E ela pode vir em forma de... Na verdade, em duas formas, especificamente, para que a gente tenha bem definidinho aí, tá? Vamos ver lá, tá? É o seguinte, além de ser assim, carga vezes diferença de potencial, eu posso falar do trabalho da força elétrica em função de energia, da seguinte maneira, tá? Olha aqui. Quando você tem a carga geradora, vamos lá lembrar disso aqui, ó, energia, potencial elétrico. Tá? Quando você tem a carga geradora sozinha, né, vamos assim dizer, você não fala em energia de uma carga geradora sozinha, você fala só de potencial em algum ponto. Então, carga sozinha em um ponto, eu tenho potencial, tipo a carga sozinha aqui e um ponto P aqui. O que eu tenho aqui no ponto P? Um potencial. Agora, se essa carga geradora aqui for colocada perto dela uma outra carga, aí a partir de um par de cargas eu já tenho energia potencial. Então nesse local aqui, o que eu tenho? A energia potencial, que é K, Q sobre D. Tudo bem? Então veja, um ponto perto de uma carga, potencial. Uma segunda carga nesse mesmo ponto, imagine que aqui é o ponto P. Eu já tenho energia potencial. Que vejam. Mas espera aí, então a energia potencial seria o potencial naquele ponto vezes essa carga que você colocou. Exato. Por isso a energia potencial também pode ser escrita assim, ó, como o potencial naquele ponto vezes a carga. Tudo bem? Como que essa energia pode vir a variar, mantendo o mesmo par de cargas? Simples. Olha aqui, se eu mantiver o mesmo par de cargas, mas variar essa distância, eu vario a chamada energia potencial do par de cargas. Então imagine que está aqui num ponto P, e agora essa carguinha, vou repetir o desenho aqui, que está no ponto P, igual a gente fez lá, coração da força de repulsão elétrica, ela foi levada até um outro ponto. Um outro ponto P, um outro ponto X. Não quero usar o Q porque o Q é de carga, tá? Então essa carga elétrica agora foi de um potencial P para um outro potencial X. Então o que aconteceu? Variou a energia potencial, tá? Então agora a energia potencial, para esse mesmo par de cargas que tinha essa distância, agora tem essa distância aqui, ó. Então variou a energia potencial? Variou. Variou sim. Como que seria essa variação de energia potencial?
final menos inicial, né? Seria a energia potencial em X menos a energia potencial em P. Tudo bem? Então, beleza. O trabalho da força elétrica pode usar essa variação de energia potencial. Tudo bem? De que maneira que ela pode usar essa variação de energia potencial? Da seguinte maneira, tá? O trabalho da força elétrica também pode ser igual à variação de energia potencial. Só tem um probleminha aqui nessa minha anotação. Que o trabalho da força elétrica não é exatamente igual à variação de energia potencial somente. Por quê? Variação de energia potencial é final menos inicial. E quando eu falei de trabalho da força elétrica, a gente viu agora há pouco antes de eu apagar, que o trabalho da força elétrica é a carga elétrica que foi movida de um potencial inicial menos um final. Então, na verdade, o trabalho de uma força elétrica, eu já vou falar aqui mais um pouquinho, que é o trabalho de força conservativa, ele é igual à variação da energia potencial? É. Só que não seria final menos inicial. Teria que ser inicial menos final, para dar exatamente qual é, de verdade, o trabalho da força elétrica, visto que ele é feito com um potencial de saída menos de chegada, e não o contrário, como o delta representa, que é fim menos início. Para consertar isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que o trabalho da força elétrica é igual a final menos inicial, mas com um sinal de menos aqui. Por quê? Porque daí ele conserta essa ordem, que na verdade o trabalho da força elétrica é carga vezes potencial inicial menos final, e não final menos inicial. Por isso o menos está ali. Tem que ter, tá? Faz parte da definição do trabalho de força conservativa. Que na verdade não é para força elétrica isso aí só não. Deixa eu relembrar uma coisinha aqui para vocês, aproveitando o assunto em questão, tá? Energia potencial, nós temos 3 energias potenciais no estudo da física e todas elas vão ter essa mesma relação que eu escrevi ali, tá? As energias potenciais, só para você lembrar, né? Nós temos lá a energia potencial, que é do tipo gravitacional, que armazena energia na forma de altura. Lembra lá, ó, mgh. Nós temos a energia potencial elástica, que armazena energia por deformação de material elástico, kx² sobre 2, ó, mgh armazena na forma de altura, kx² sobre 2 armazena na forma de deformações, e a que a gente está vendo aí agora na nossa eletricidade, que é a energia potencial elétrica, que a gente acabou de ver, que é Q sobre D. Todas essas formas de energia, chamada de potencial, são energias consideradas do tipo energia armazenada. Tá? Um tipo de energia armazenada, a gente pensa assim, se está armazenada, então ela pode ser usada a qualquer momento. É verdade. Ela pode ser usada a qualquer momento. E esse momento, vamos assim dizer, que ela é usada na realização de trabalho, por forças específicas, tipo a energia potencial gravitacional, o peso realiza trabalho quando usa essa energia. A energia potencial elástica, a força elástica realiza o trabalho quando usa. E agora a nossa, que é a força elétrica, que realiza trabalho quando usa. Essas três juntas, essas três forças, então aqui ó, o peso
a elástica e a elétrica formam um grupo. São forças conservativas. O que é uma força conservativa? Em definição, em modo geral, as três entram na seguinte situação. Se você tiver um corpo qualquer que vai sair aqui de um ponto 1 e chegar aqui num ponto 2, não importa se foi por esse trajeto, eu vou chamar de trajeto 1, por esse trajeto eu vou chamar de 2, ou por esse trajeto que eu vou chamar de 3, não tem a menor importância. Qualquer que seja o trajeto, se foi feito esse trabalho por uma das forças conservativas, eu digo que o trabalho de forças conservativas não depende da trajetória. Se não depende da trajetória, quer dizer então que esses três trechos de trabalho, o 1, o 2 e o 3, são iguais. Porque eles fazem o trabalho de sair de um ponto 1 para um ponto 2, que nada mais é esse ponto 1 que esse ponto 2, sabe o quê? Que é a diferença da energia potencial para cada uma das situações. No caso do peso, a gente avalia só verticalmente, né? A diferença de altura, independente da trajetória, é o trabalho da força-peso. O trabalho da força elástica, através da deformação de molas, materiais elásticos, independente da trajetória, é só a diferença de energia, final menos inicial. Aqui também. O trabalho da força elétrica, independente da trajetória, é só a diferença de energia, final menos inicial, com aquela correção que eu tinha colocado anteriormente, que é o trabalho lá que eu tinha colocado, lembra, da força elétrica, ele é igual à variação de energia potencial, certo? Mas é a variação de energia potencial com o sinal de menos, que na verdade, vale para todas as forças conservativas. Então, de um modo geral, o trabalho de forças conservativas sempre vai ser igual à variação da energia potencial com esse sinal de menos aqui obrigatório, porque ele faz a inversão, ele corrige, que na verdade seria inicial menos final e não final menos inicial. Então tá aí. Peso, elástica e elétrica pode usar essa relação para o trabalho das forças conservativas. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá tudo certo, tá gravando bonitinho, tá bom? Muito bem. Falando mais agora da força elétrica, isso foi só para lembrar de uma forma geral aqui, nós vamos ter que só reprisar alguns conceitinhos de chamadas superfícies de mesmo potencial. Tá bom? O que é uma superfície de mesmo potencial? Chamada de superfícies equipotenciais. Tá? Trabalho, superfície equipotenciais tem as seguintes possibilidades, tudo a ver com o trabalho que a gente está falando hoje. Então eu posso ter as superfícies equipotenciais em relação a uma carga elétrica pontiforme. O que seriam as superfícies? Seriam círculos em torno dessa carga, onde todos os pontos desses círculos têm o mesmo potencial. Por exemplo, essa superfície mais interna eu digo que é um potencial 1 e essa mais externa é um potencial 2. Esses potenciais têm qual relação? Como aqui no meio, ali no centro, é uma carga positiva, o potencial, lembra que ele é assim, né? Vou colocar aqui num cantinho, ó. KQD. Então,
Para quando a carga for positiva, as regiões mais afastadas terão menor potencial. Por isso, sem nenhuma dúvida, eu tenho que aqui o potencial 1, por estar mais perto, é maior que o potencial 2. Tudo bem? Agora, todos os pontos da superfície número 1 têm o mesmo potencial. Tudo bem? Então tá. Qual seria esse potencial? Ele vai dar dados, dá K aqui sobre D para você fazer. Mas vamos supor que eu marque um ponto aqui, né? A, um ponto B e aqui um ponto C. Lembra? Se eu pegar uma carga elétrica aqui no A e levar para o ponto B, tem trabalho? Bom, trabalho é carga vezes diferença de potencial. O trabalho entre A e B seria a carga vezes o potencial A menos B, que vai dar o mesmo valor, vai dar zero. Não mudou o potencial? Não, então não tem trabalho. Tudo bem? Se eu pegar essa carga aqui, ela chegar em B, e levar para o ponto C, entre B e C tem trabalho? Aí tem. Aí tem. Tem trabalho porque mudou o potencial. Trabalho de uma força elétrica é baseado nisso. Mudança de potencial. E se eu, ao invés de ir do B para o C, eu fosse do A para o C? Tem trabalho entre A e C? Tem. Por quê? Porque mudou o potencial. Tudo bem? Baseado agora há pouco no que eu escrevi lá sobre a questão da trajetória com forças conservativas, a pergunta é: e entre B e C e A e C, o que eu tenho? Eu tenho igualdade de trabalho. Motivo? Tanto de B para C quanto de A para C, ele mudou do potencial 1 para o 2, independente da trajetória. Por isso os trabalhos são iguais. Isso é superfície equipotencial em relação a uma carga pontiforme. São círculos em volta da carga, que para ter trabalho da força elétrica sobre uma outra carga, tem que mover essa carga entre dois potenciais diferentes. Tudo bem? Bom, lembrando que essas superfícies equipotenciais podem aparecer via campo elétrico uniforme. Também é uma possibilidade bem comum. Vamos ver? Lá no campo uniforme a gente já viu várias coisas dessas, né? Então, só que para definir trabalho a gente tem que buscar novamente essas informações, para não esquecer como é essa definição de trabalho. Tá? Então, lá em campo elétrico uniforme, nós também temos a definição de superfícies equipotenciais, lembra? Campo elétrico uniforme seria lá uma placa positivamente carregada, uma placa negativamente carregada. Nossa, tá horrível as duas, né? De torto, mas tudo bem, vamos tentar. Nossa, vamos ver. Bom, agora vai. Vai assim. Aqui e aqui. Tá. Aí ela forma um campo elétrico, não sei se você lembra. Tenho certeza que sim. Campo elétrico uniforme, linhas paralelas igualmente espaçadas. Tá? Como seriam as superfícies equipotenciais aqui? Assim, ó. Seriam superfícies paralelas às placas. Tipo aqui, ó. Potencial 1 e 2. Poxa, e agora? Quem que é maior aqui? É sempre assim, ó, gente. A própria placa positiva e a própria placa negativa já são superfícies do mesmo potencial. Lembra? E o potencial da placa positiva é o maior de todos aqui desse desenho. Portanto, a partir do momento que vai saindo daqui para lá, o potencial vai diminuindo. Então aqui nós temos um potencial maior, o 1 do que o 2. Aí é a mesma coisa, a ideia de movimentar partículas aqui, tipo, olha, a partícula
está aqui num ponto A e vai para um ponto B. Qual seria o trabalho de uma partícula entre A e B? Bom, gente, entre A e B não mudou o potencial, então é zero. Poxa, e se ela for de B para C? De B para C, ela mudou o potencial, então ela tem trabalho. E entre A e C, qual seria? Entre A e C nós teríamos também trabalho diferente de zero, que seria igual ao trabalho BC. Por quê? Não depende da trajetória. De B para C saiu do potencial 1 para o 2. De A para C também saiu do potencial 1 para o 2. Lembra como que é o campo uniforme? Lembra? Que bom que você lembra, que se você lembra que isso aqui está errado. Então, como que é o certo? É o igual no outro lugar. Então é isso. Agora, certo. Beleza? Lembra o que é cada coisa? Esse é o próprio campo, uniforme, claro. Tá? Lembra disso aqui? Isso aqui é a DDP entre duas superfícies. E aqui a distância entre duas superfícies que eu fiz na sala lá para você não cair naquela, hein? Calcula a diferença potencial entre A e C. A distância para você calcular é entre as superfícies, não entre os pontos. Tudo bem? Então, beleza. Bom, falando ainda de trabalho da força elétrica, nós temos a seguinte outra situação. Que é essa que eu vou colocar aqui para vocês agora. Vamos ver? Vamos lá, né? Olha só. Então, povo, além da força elétrica ser conservativa, deixa eu ver se estamos com tudo em ordem. Estamos. Além da força elétrica ser conservativa, nós temos mais uma situaçãozinha que pode acontecer aqui, tá? Que é a seguinte, ó. Se chama Teorema da Energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? Pode ser aplicado para a força elétrica? Na verdade, o teorema da energia cinética, ele pode ser aplicado de forma geral assim, ó. Se eu tiver um corpo qualquer e uma força, ou mais de uma, mas uma força tiver aqui representada, que leve esse corpo de um ponto a outro, a gente vai dizer assim, olha, houve por ação dessa força um deslocamento, então houve trabalho. Tá? Como que é o cálculo do trabalho? De forma geral, em linhas gerais, força vezes deslocamento. Tá bom? Lá na força elétrica a gente viu que a gente vai ter uma outra abordagem, que é carga vezes a diferença potencial. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Digamos que essa representação aqui seja da força resultante. Se for da força resultante, continua valendo aqui que força resultante vezes deslocamento é trabalho? Sim, normal. Só que aí eu posso fazer o seguinte. Quando o trabalho for da força resultante, eu posso usar o chamado teorema da energia cinética, que diz que esse trabalho da força resultante, além de ser força vezes deslocamento, pode ser igual à variação da energia cinética. Só que para isso, só vale se realmente for a força resultante. Não pode ser outra força que não seja resultante. Tudo bem? Mas e aí, tipo assim, olha, uma carga elétrica, como a gente viu, ela foi movida aqui, ó, pela força elétrica, de um potencial A até um potencial B qualquer.
tá? Aqui. Beleza? Eu sei, acabei de ver que o trabalho dessa força elétrica pode ser escrito como sendo Q vezes a DDP. Eu vi também que o trabalho da força elétrica, por ser uma força conservativa, pode ser igual à variação da energia potencial, com o menos lá, porque a gente já conversou o motivo. E agora, se de repente eu estiver analisando um exercício e essa força elétrica, digamos que ela seja a única força elétrica, ela seja a própria força resultante. Ah, porque pode ter outras? Pode ter outras forças atuando. E a força elétrica ser uma delas. Agora, se ela for a única, for a resultante, eu também posso dizer que o trabalho da força elétrica, claro, se ela atuar como força resultante, ela também pode ser igual à variação da energia cinética. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, qual que eu vou usar? Bom, meus queridos, você vai usar de forma mais conveniente. Qualquer um desses que se encaixar melhor no teu exercício, vai ser aquele que você vai usar para definir o trabalho da força elétrica. Tudo bem? Mais uma coisinha ainda, né? Digamos que você tenha, tá? Então o teorema da energia cinética é geral, para qualquer força, desde que seja o resultante, tá? Digamos que você tenha a seguinte situação, que você tenha isso aqui, ó. Vou até colocar antes aqui a definição. Somente a força elétrica realizou trabalho total diferente de zero. Eu estou falando do que se tiver essa definição, que só a força elétrica realizou trabalho total diferente de zero. Eu vou ter a seguinte definição, gente. Tá? Se isso aqui acontecer, né? Se isso aqui acontecer, é porque eu tenho isso aqui, ó, o chamado sistema conservativo. Lembram dele? O que é o sistema conservativo? Sistema conservativo é somente forças conservativas. Lembra? Peso, falamos já, né? Agora há pouco. Elástica e elétrica realizam trabalho total diferente de zero. Nesse caso, o sistema conservativo tem que a energia mecânica do sistema é constante. Então, quando que se tem um sistema conservativo? Quando somente forças do tipo conservativa realizam um trabalho total diferente de zero. Pode ter no sistema conservativo outras forças? Pode, desde que elas não tenham a realização de um trabalho total diferente de zero na jogada. Aí você tem o sistema conservativo da mesma forma. Tem outras forças? Tem, mas não realizam um trabalho total diferente de zero. Vi que só as forças conservativas realizam um trabalho total diferente de zero. Então, nesse caso, é um tipo de sistema chamado sistema conservativo. Beleza? O que o sistema conservativo tem? Energia mecânica constante. Vamos lembrar o que é energia mecânica? Vamos lá. Então, olha quanta coisa, hein? Então, as forças conservativas, peso, elástica e elétrica, podem ter o seu trabalho calculado. Primeiro, cada um pela sua definição, como por exemplo, né? A força peso mgh, a força elástica kx² sobre 2 e a força elétrica Q vezes DDP. As três também podem
Sendo força conservativa, teu trabalho é calculado por menos variação de energia potencial. Legal. As 3 conservativas, se forem resultante, também pode ter o cálculo pela variação de energia cinética. E não tem menos nenhum na frente. Tá bom? E lembrando que a energia mecânica, que quando o sistema é conservativo não varia, ela é cinética mais potencial do sistema. O que é energia cinética? mv² sobre 2. O que é energia potencial? Aí depende, né? O que nós temos? mgh kx² sobre 2 ou kqq sobre d, tá? Depende de quem, né? Peso, elástica e elétrica, tá? Então, nós podemos ter um chamado sistema conservativo que só essas forças realizam um trabalho total diferente de zero. Tudo bem, galera? Muito bem. Vamos ver se está tudo ok aqui. Tá tudo ok, tudo okzão, tá bom? Muito bem. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui agora, né, depois de toda essa conversa, eu vou fazer um exemplo, que é o número 1. Na outra aula eu vou fazer os outros exemplos e também resgatar alguns exercícios, tipo uma, né, revisãozinha, para não deixar para trás, lá da Física 3 que a gente fez e não deu tempo de fazer todos. Então eu vou dar uma resgatadinha e daí deixar tudo resolvidinho para você, como a gente sempre fez. Só vou deixar de fazer assim se realmente a coisa apurar, senão eu vou sempre fazendo com vocês esses esqueminhas aí de resolução dos exercícios que são destinados aí para a sala de aula no material, tá? Então eu vou fazer um exemplo, a gente vai fechar essa aula e já voltamos com outra de resolução dos exercícios que ficaram dessa aula e da frente 3. Tá bom? Porque daí fazendo um aí eu fecho o tempo, né, de aula que a gente tem, né, para não ficar extrapolando, né, não é só porque é gravado, a gente vai ficar extrapolando, vamos ficar em torno do tempo de aula assim mesmo. Então veja lá, é a página 561, é o exercício número 1, que dá, olha aqui o que ele dá, hein? Uma superfície equipotencial 1, uma superfície equipotencial 2, aqui ele disse que é 10, aqui ele disse que é 20, e ele marcou 3 pontos. Aqui um A, aqui um B, aqui um C. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha. Na figura estão representadas 2 superfícies equipotenciais, S1 e S2, de um campo elétrico uniforme, e os respectivos valores dos potenciais. O trabalho total para transportar uma carga de 1 coulomb, então vamos anotar aqui, né? A carga em questão tem 1 coulomb. Beleza? Tá bom. Então o trabalho total para transportar uma carga de 1 coulomb do ponto A até o B e depois até o C é de quanto? Bom, olha. Primeiro, acho que aqui não há dúvida, né? De que o trabalho de A até B, vou até anotar aqui do ladinho, não há mudança de potencial. Então é 0. Agora, de B para C teve trabalho? Teve. A trajetória ser em zigue-zague? Não tem importância. Então, de B para C teve trabalho. Só que vejam o sinal da carga. É uma carga de 1 coulomb, positiva. Tá? O que acontece aqui, superfícies equipotenciais de um campo elétrico, se aqui a potencial é maior, aqui é menor? É sinal que aqui eu tenho a placa positiva e aqui eu teria a placa negativa desse campo elétrico. Galera,
É possível uma carga positiva de 1 coulomb sair daqui, ó, e ir para cá por ação da força elétrica? Não, não é. Não é espontâneo, porque ela vai para um lugar onde está o lado positivo das placas. Esse trabalho para sair daqui e chegar até aqui foi feito por uma força externa. Essa força externa, ela teve que, vamos colocar assim, vencer o trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica é Q vezes a DDP, no caso entre B e C, ou entre A e C, tanto faz. Lembre-se que o trabalho da força elétrica é Q saída menos chegada. Poxa, então o trabalho da força elétrica é 1 coulomb vezes saída 10 menos chegada 20. Então o trabalho da força elétrica é de menos 10 joules. Mas não foi ele, não foi o trabalho, não foi a força elétrica que levou daqui para cá. Poxa, peraí, então por isso que não tem menos 10 na resposta? É verdade, por isso que não tem. O que tem é que uma força externa jogou essa carga daqui para cá, contrário ao movimento espontâneo, porque positivo não vai para positivo, os iguais se repelem, e ela fez então um trabalho, força externa, suficiente para vencer o trabalho da força elétrica. Por isso ele perguntou, qual é o trabalho total para transportar essa carga daqui até aqui? É um trabalho que tenha o suficiente valor para vencer o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho dessa força externa foi, no mínimo, igual ao da força elétrica. Só que de maneira oposta, para vencer esse trabalho, foi de mais 10 joules. Tudo bem? É um pouquinho complicadinha aí nessa interpretação. Mas é por isso que não tem menos 10. Porque daqui para cá não é a força elétrica que faz o trabalho, não. A força elétrica sempre atua a favor. A força elétrica, quando ela realiza o trabalho sozinho, é quando há um movimento espontâneo. Se fosse daqui para cá, beleza, aqui para cá é espontâneo. Os iguais se repelem, os opostos se atraem, ele iria de C para B. Aí a elétrica fez. Mas como é que ele pode ir de forma contrária, positivo, e ir para o lado positivo? Alguém empurrou de forma, digamos assim, não espontânea. Quanto vale esse trabalho? O suficiente para vencer o que seria o trabalho espontâneo da força elétrica, que deu menos 10, então o trabalho da força externa nada mais é do que um valor igual a esse para poder fazer essa carga chegar aonde chegou. Tá bom? Então tá aí esse exercício. Na sequência a gente faz os outros na próxima aula com mais alunos, tá bom? Valeu, gente, era isso para essa aula.